Boas, estamos começando mais um podcast Expresso Jurídico. Como vocês sabem, aquele podcast que tem a pretensão de ser uma interface entre o aqui, olha, ele formado desde 2009, analista de contratos da CSN, MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da Universidade Estácio de Sá, mestrando em Criminologia pela Universidade de La Empresa, no Uruguai, ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva e longa carreira na OAB, já foi diretor da OAB de Volta Redonda, já foi secretário-geral da OAB de Volta Redonda. Hoje eu tenho o prazer, como disse, de tê-lo ao meu lado na banca do Conselho Estadual da Ordem. E eu pedi ao Bruno para vir aqui porque essa advocacia do interior, né, e me parece que são questões comuns, eu acho que dá um papo muito interessante. Então, eu queria agradecer primeiro ao Bruno, vir de Volta Redonda para cá para conversar com a gente, o carinho e a atenção comigo, por emprestar o seu tempo, que eu sei que é corrido, para gravar esse podcast. Olha, primeiro, bom dia. Agradecer o convite, dizer, Álvaro, que é uma honra poder compartilhar a mesa nesse programa com o público que está em casa e a gente hoje poder bater um papo e falar sobre os assuntos pertinentes à classe, à advocacia, a advocacia que é fundamental para o exercício da democracia, a advocacia que nos últimos anos vem sofrendo sérios ataques, né, e de forma, inclusive, equivocadas. E é uma honra poder participar desse teu programa e a gente bater um papo descontraído. Né? Que é a ideia. Ô Bruno, a ideia de convidar o Bruno, ainda mais a gente que faz essa advocacia de volume no Brasil inteiro, etc., a gente encontra muita dificuldade, né, nessa interseção com as comarcas do interior. E eu vejo alguns colegas, principalmente de capitais e etc., né, querer ou achar que conseguem resolver qualquer coisa nas comarcas, ainda mais agora com processo eletrônico, audiências via Zoom, né, que isso se universalizou. E eu penso exatamente ao contrário, e por isso me socorrer da sua experiência de um advogado militante, dirigente da ordem, com, salvo engano, não sei, me parece que candidato a presidente da OAB de Volta Redonda, agora em novembro, pela sua liderança natural lá, pelo seu histórico lá, e aqui não é campanha, é para dar exatamente qualidade a esse nosso bate-papo. Cada vez mais, essa universalização que a gente tanto fala, passa pela parceria com os escritórios do interior. A gente que tem escritório grande, né, e nos centros urbanos, passa pela parceria com os escritórios do interior de cada comarca, né, porque é quem conhece a vivência dos cartórios, dos juízes da comarca, dos promotores. Me parece que no Brasil inteiro os problemas são comuns da falta de juiz, da falta de serventuário, mas é quem está ali no dia a dia, do métier. Ou a gente se une, todo mundo, e aí falo em ordem dos advogados, falo em parceria dos advogados como um todo, ou cada vez mais a gente se fragmenta nisso sem conseguir atingir o resultado pretendido. Eu estou errado ou é mais ou menos por aí? Então, é importante esse ponto, Álvaro. A advocacia do interior ela é uma advocacia um pouco diferente, não na atuação, no exercício da advocacia. Mas é preciso entender que a atuação do advogado no interior, ela, de um certo ponto, é limitada, mas ela é fundamental e necessária para os grandes escritórios. Para você chegar
porque as grandes bancas, entendo eu, que ela atua com as empresas que atendem a população. Telefonia, banco, magazines. E a população ela não está concentrada só no grande centro, ela está no interior. Então, se você pega a região sul-fluminense, você tem ali mais de 16 cidades. E essas cidades, né, sofrem as demandas. Então, as demandas dos escritórios das grandes bancas, a sua grande parte ela está acontecendo no interior. E quem que vai advogar para esse escritório no interior? O advogado do interior. E qual é a importância dessa valorização do advogado no interior para esses grandes escritórios? Porque quem conhece o movimento da serventia, quem conhece a rotina do judiciário naquela localidade é o advogado do interior. Então, muitas das vezes, a gente sabe do sistema judiciário que a gente tem hoje, muitas das vezes você consegue resolver uma questão, principalmente também mitigar ou conciliar, com o advogado do interior. Primeiro que os advogados se conhecem, segundo que a gente sabe a cultura daquela localidade, né? E muitas das vezes os problemas na relação de consumo, ele se dá muitas vezes por uma questão cultural. É verdade. Desculpa só te interromper, porque eu acho nisso que você está falando, a questão cultural, para mim, é importantíssima, porque você conhece os hábitos das pessoas lá, sim, a rotina, né, das pessoas. Então, não adianta você vir achar que você está com uma grande peça de direito, porque aquilo não vai ter menor efeito lá. É saber se quer uma liminar, é saber quem é que resolve efetivamente, porque o juiz não está lá, só vai uma vez por semana, então não adianta correr, porque vai ter que pegar o tabelar se for muito urgente. E a gente aqui na capital não sabe disso. Sim. Quem sabe é o advogado do interior. Né? E envolver isso tudo, que eu acho que me parece até que é uma proposta sua de campanha, né? Sim, é exatamente isso. O advogado do interior, ele entende o que está acontecendo. Os advogados se conhecem, ele sabe efetivamente aquela demanda ali, o que o cliente está postulando, e muitas das vezes essa sabedoria de estar ali no interior, e aí, como você disse, o dia a dia, costumo dizer que aquele advogado que tem calo na barriga por estar ali no balcão da serventia, né, atuando, né, na expedição de ofício, pedindo para agilizar um processo, né, já entendendo isso, ele se torna indispensável, né, ainda que com a digitalização dos processos, ainda que com o processo eletrônico, mas você ter, né, o apoio, né, do advogado do interior, né, junto às grandes bancas, isso acho que é indispensável, principalmente nessa questão cultural, que eu já disse, para se conseguir mérito na demanda ou se resolver a solução. E a gente percebe que, né, a conciliação, né, resolver a questão evitando, né, o judiciário, isso vem sido contemplado, né, na última reforma do Código, do novo CPC, e também é o futuro, penso eu. E você não vai conseguir chegar a isso, atingir esse objetivo principal, se você não perceber que é o advogado do interior que vai conseguir efetivamente manejar isso da melhor forma. E você tem, quando você fala do interior, eu estou falando aqui do sul fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, mas você tem interior no Brasil inteiro, né? E cada localidade do interior, ela é vista diferente. Até o jeito de falar, as peculiaridades. Cultura, a moral colocada ali dentro. Eu cito um exemplo, a demanda trabalhista no interior, ela tem muito mais um cunho de se sentir ofendido, de ofensa pessoal, do que meramente o direito. É muito comum no interior você ver a pessoa, olha, eu quero entrar na justiça porque eu estou chateado, eu estou magoado. Não é porque ele tem ali um direito trabalhista. Se ele tivesse tido, muitas das vezes, uma demissão de forma diferenciada, ele não entraria com a demanda. Porque é uma cultura do brasileiro se sentir dependente. Eu sou o fulano da empresa tal, eu sou o ciclano do local tal. Pertencer a algum ambiente, a algum nicho. Então, quando ele é mandado embora, ele não consegue entender que ali houve uma relação de contrato que se interrompeu e vida que segue. Você oferece a sua mão de obra e a empresa lhe remunera. É apenas uma relação contratual. Mas ainda para o interior é uma relação
paternalista. É como se um pai tivesse dito não para mim e tivesse me abandonado no sereno, à míngua. Então, por conta disso, eu vou na justiça e muitas das vezes a pessoa chega na justiça para desabafar aquilo que ela teria vontade de falar com o chefe, aquilo que ela teria vontade de falar com o presidente da empresa e que nunca tem ouvido. Então você vê que é uma questão emocional. E é o advogado do interior que vai conseguir perceber isso e dizer, olha, essa demanda a gente consegue negociar, consegue transacionar. Essa demanda é uma demanda que vai efetivamente se alongar. E você também entende ali a cultura da própria empresa, como ela toca os processos. Então não adianta empresa determinada X, uma das maiores da região, sem querer citar nomes, ela dificilmente faz acordos. Então não adianta você ter o melhor direito, porque aquilo vai se perpetuar durante longos anos, porque a cultura daquela empresa e a forma de agir daquela empresa. Então é de extrema importância os grandes escritórios perceberem a importância do advogado no interior e abraçar. E só concluir, para não perder o raciocínio, e toda vez que se tem uma relação, né, no escritório, que ele está fechando um contrato, né, sugiro, inclusive, para que possa, né, incluir os advogados do interior também nisso, para poder dizer, olha, aqui funciona dessa forma, nessa comarca é assim, nessa comarca é assado, para que consiga se fazer um melhor contrato, incluindo a advocacia do interior, que não tem as mesmas oportunidades de ganho, né, que um advogado na capital tem. Então, isso é uma preocupação que eu tenho com a classe, com o próprio futuro da advocacia. Né? Então, eu penso que isso é um olhar atento da valorização do advogado no interior. E você tocou aqui, meu amigo pessoal, eu estava vendo o currículo e afianço a competência do Bruno na área criminal, né? E vendo aqui, a hora que estava lendo o teu currículo, né? Quer dizer, mestrado em processo criminal, penal, né, direito penal, curso de criminologia no Uruguai. Sei que você tem uma forte atuação nessa área, sei que também você tinha uma forte atuação na área de família. E agora, quando você estamos aqui nesse bate-papo, você falou muito do direito do trabalho, direito consumidor, e me veio a coisa que o advogado do interior, ele é um especialista no geral, né? Clínico geral. Ele é um clínico geral, né? Ele entende de tudo, ele sabe de tudo, ele sabe se colocar. Isso acho que também é uma diferença do advogado do grande centro, que fala só faço isso, só faço aquilo, né? Ficar especialista demais, eu acho que perde até o sentido do direito como um todo, né? E o advogado do interior, por necessidade, tem isso. Eu não sei se é isso, mas é a impressão que eu tenho. E você fala de remuneração do advogado do interior. Sim. Né? O que é que a gente... Eu boto a sociedade, a gente, como integrante de ordem, etc. Não estou falando tabela de honorários. Eu estou falando desse contexto que você quer trazer para... né, tá jogando luz na sua campanha, né? O que você acha que seriam medidas viáveis, né, nessa expertise sua de longos anos, com esse olhar social coletivo para a advocacia, que poderia aumentar essa remuneração do advogado, essa qualidade? Você vê alguma diferença do advogado que está nas menores comarcas da capital? Sim, vejo pela oportunidade de demanda. Vamos por partes aí do que você falou, Álvaro. Uhum. Primeiro, né, o advogado do interior, ele é um clínico geral. Porque essas cidades são cidades pequenas, né? O que compõe o interior são cidades menos populosas. Então, por mais que você faça uma especialidade, né, você não pode... Como todo mundo se conhece, né, nas pequenas cidades, você não pode deixar de atender um amigo que te procura e que você sabe aquela situação. Então, acaba que você vai... e aí compõe também, às vezes, numa sociedade, né, alguém que faça outra área, e você vai participando e você vai se tornando realmente um clínico geral. Já no grande centro, você tem efetivamente essa figura do especialista, eu só faço aquilo, mas porque aqui se tem nicho de mercado para isso. Então, se o advogado do interior ele se especializar, ele se especializa, digo, inclusive, até que ele
tem, não é porque não é do interior que ele não tem especialização, tem e tem sim, porque a facilidade, inclusive, até de ser do interior, mas hoje com a globalização, dele estudar também, nesse ponto, tanto na capital quanto no interior, por conta da tecnologia. Tem vários cursos. Tem vários cursos, etc. Sim. Tá falando então, você fez Estácio, você fez Dom Bosco, você fez uma sim, série sim. Em específico, ali na nossa região, nós temos em torno de 16 campos universitários. Isso é se você pegar... Sim, isso é muito bom ali para a região sul-fluminense. Se você pegar de Resende até Valença, você passa pela UF, você passa pela Severino Sombra, você passa pela Universidade do Estado de Sá, Universidade Dom Bosco, pela UGB. Então, nessa região, o advogado ele tem muita oportunidade para se graduar. E isso é o que acontece muito. Né? Naquela região ali, os advogados eles são bem estudados além, né, da cadeira que se formam. Mas é comum ele atuar quase que em todas as áreas. Né? Obviamente, se você faz tudo, acaba que você não faz nada bem feito. Mas você tem a sua especialidade e você acaba que abre um pouco o leque e vai aprendendo de tudo um pouco. Então, outro ponto que você falou, avançando, com relação à área criminal, que é uma área que eu sou apaixonado, e área de família também, porque os dois, e aí me permite fazer uma colocação pessoal. Por que essa área? Porque os dois você lida com o ser humano em situações de vulnerabilidade. Porque o maior bem jurídico tutelado, desde que o ser humano se entende como ser humano, né, desde o pós-iluminismo, digamos assim, que o ser humano começa a entender que ele não é só sobrevivência, né, comida e abrigo, mas ele também tem vontades, ele tem um lazer, ele tem, né, necessidades que precisam ser não só satisfeitas, mas também o algo mais. Né? A gente acredita que o lazer, até muitos anos atrás, ter lazer era supérfluo, era um grande luxo. Não, hoje você percebe que ter lazer é necessário para o ser humano. Então, quando a humanidade tem essa evolução, né, o maior bem jurídico tutelado ainda é a vida, o segundo é a liberdade e o terceiro é o patrimônio. E assim, se você, no gabinete dos juízes, na serventia, você vê que sempre a prioridade é essa, né, nos julgados. Então, a área de criminal e a área de família, você lida com o ser humano nessa condição. E como eu tenho um olhar muito humano, né, eu sou um apaixonado pelo ser humano, acima de tudo, o ser humano é algo que me encanta, me fascina, e eu tenho um profundo apreço. Você vê um sistema de justiça hoje, um judiciário que ele parece que é feito para triturar pessoas, tanto jurisdicionantes quanto jurisdicionados. E você ser, né, aquela pessoa que está no último degrau da escada, quando ninguém mais acredita em você, né, você tem um advogado ali para poder lhe dar uma garantia constitucional, que é um direito de defesa técnica, que muitas das vezes, Álvaro, isso é muito triste, tá? Ele é confundido com o seu cliente. É verdade. E isso precisa deixar uma coisa muito clara. Que você dar um direito de defesa à pessoa, isso é uma lei do homem. Isso é garantia constitucional, isso é tratado internacional. É o mundo todo que funciona. Então, você defender um criminoso, por pior que tenha sido o crime que ele tenha feito, não significa que você concorda com aquilo. Muitas das vezes, você tem o seu julgo pessoal que você precisa separar, senão também você não dorme. Porque você escuta sobre várias coisas. Mas é importante deixar isso claro, que não haja essa confusão do advogado com o seu cliente. E, parafraseando Santo Agostinho, ele diz assim: eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador e a mim não cabe julgá-lo. Eu acho que essa é a frase que maior define efetivamente um advogado criminalista. E, para concluir, com relação ao que pode ser feito para o advogado no interior, existe essa diferença de ganhos? Existe, por conta do mercado. Né? Aqui você tem uma população muito maior, então é oferta e procura. Né? Então, o advogado do interior ele tem uma remuneração menor.
é muito comum dialogar com a jovem advocacia e eu recebo currículos o tempo inteiro. Aí eu queria um emprego na advocacia, um escritório, e eu digo, olha, você não vai ter 100 advogados empregados no interior, porque você não tem um escritório que suporta ter uma folha de pagamento digna, de acordo com o estatuto, ou de forma efetivamente que o advogado possa fazer aquele trabalho e levar um ganho para casa. Então, são pouquíssimas as oportunidades de emprego dentro dos escritórios no interior. Então, é muito mais uma advocacia artesanal e individual e solitária. Só que a gente tem um contraponto, que é o que me chama a atenção. O judiciário, o dinheiro que perpassa dentro dos cofres públicos, que são os dinheiros de condenações, e aí seja ela todos os tipos de demanda, nem sempre percentualmente está indo para o bolso da advocacia. É verdade. E se o advogado é indispensável à administração da justiça, como que existe uma demanda no judiciário e nem sempre o advogado está recebendo o honorário dele ali? Né? Então, aonde é que está esse dinheiro que não está indo para o bolso da advocacia? Porque a advocacia precisa se sustentar. E por mais que você consiga sobreviver, o que efetivamente dá dignidade à pessoa quando ela chega em casa depois de um dia de trabalho, ela poder olhar para os filhos, poder olhar para a esposa e falar, olha, tá aqui a conta paga, tá aqui o almoço, né? Poder levar num shopping para ver um cinema, poder presentear o filho, né? A esposa. A vida digna, né? A vida digna. Então, isso se faz com dinheiro. E aonde que está esse dinheiro? Então, a gente tem várias situações que a gente observa, que eu tenho de vivência própria, porque eu sou o primeiro advogado da família, venho de uma família simples, meus pais são aposentados, né? Então, eu sei o que é abrir o escritório sozinho, né? Me lembro que no início eu recorria muito aos meus professores, e eu tive a oportunidade de ter excelentes professores, e quando era algum caso, né, mais interessante, alguma coisa ainda que a experiência, por mais que você tenha o conhecimento jurídico, mas a experiência de jogar aquilo no papel me faltava, e aí eu recorria a esses professores, né, para poder fazer um bom trabalho. Então eu sei o que é esse desespero de também ter que pagar as contas de casa, ter que pagar as contas do escritório e estar recebendo o honorário. Então era uma mão com alvará para receber o honorário e outro com a conta para pagar. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é a minha história. Eu acho que essa é a vida do advogado. E essa é a vida do advogado. Eu falo lá no escritório, né, o Bruno, que trabalha com a gente, está aqui me vigiando, né? Eu falo lá no escritório que quem é advogado que está procurando um emprego no escritório vai fazer concurso público. Sim. Esse não serve para militar, muito mais no contencioso, né? Porque advogado é aquele que entra em desespero, esperando um alvará para levantar o dinheiro, que tem que pagar a conta do colégio do filho, tem que pagar a comida, tem que pagar... Porque essa é a vida do advogado. E quem não tiver essa adrenalina, ou quem não viver nessa história, ou viver no conformismo, não vai ser um bom advogado, porque o advogado já é da essência dele, né? Sim. Ele é brigão, ele é polêmico, ele quer resolver, ele luta 24 horas, não sei o quê, e isso não estressa nem nada. A vida dele é isso. Ele faz isso com prazer, porque quando ele tem uma vitória, mesmo que seja uma vitória de pirro, pequenininha, qualquer coisa, ele fala, ufa, vamos lá, ganhamos. Esse cara não me levou. Pode ser uma besteira no juizado, mas a gente vibra com essas coisas, alimenta a gente, né? Por isso que eu concordo com você quando você fala que você vê isso, eu me vejo nisso, né? Meu pai efetivamente tinha um grande escritório aqui no Rio, resolveu se aposentar, foi abrir uma salinha de 20 metros quadrados e começar a fazer separação, despejo, alimentos, aquelas coisas assim. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu resolvi ser advogado? E até a coisa desenvolver, né? E demora, isso leva 10, 15 anos para você construir um nome na advocacia, né? E eu acho que essa questão no interior, eu acho que isso ela é diminuída. Porque como eu acho que a concorrência é menor, você consegue fazer o seu nome mais rápido. Mas quando você faz seu nome, você vai ter que vir provar competência, agilidade, esse espírito de luta que a gente está falando. Sim. Mas você se estabelece mais rápido, né?
É a minha impressão, não sei se eu estou certo. Agora, você tocou uma coisa aqui que também me chamou muito a atenção, queria grifar isso, que é a preocupação social com o ser humano, né? Com essa coisa. E eu acho que isso traz muito, para mim, de OAB também, né? E eu acho que isso também, quando você fala, né, isso me motiva, é a minha vida, quando você fala ter a pretensão de presidir a OAB no próximo triênio, eu falei, é aquele cara que é advogado na sua essência. Ele está sempre preocupado com o terceiro, seja o seu cliente, seja a família, seja os seus colegas de profissão, como é que a gente resolve? A vida é uma guerra, mas é uma boa guerra, é uma guerra que a gente bom gosta. Combate. Não é uma coisa que nos deixa cansado, óbvio, mas não é uma coisa que você fala, onde é que eu me meti? Não, você fala, que bom que eu me meti nisso, né? Eu acho que não tem advogado que não seja apaixonado pelo direito. Ele pode, como nos livros de romance, ele pode se decepcionar, né, e desistir do romance. Mas ele, na sua essência, ele é um apaixonado. Então, o que nos move, né, disso tudo que a gente está conversando, é a paixão pelo direito. Só que nesses enroscos entre você ter a paixão, entre você conseguir efetivamente sobreviver daquilo e conseguir avançar, fazer o teu nome, leva um tempo. E a Ordem dos Advogados do Brasil entra exatamente aí, Álvaro. Ela é a trincheira, eu costumo dizer que a Ordem ela é o grande pai. Sabe aquele pai que acolhe todos os filhos e não importa, e tem um filho que é mais enjoado, tem um filho que é mais alegre, outro mais distraído, outro mais preocupado, e ele consegue entender todo mundo, mas abraça todo mundo e fala, eu entendo vocês, e eu estou aqui para o que der e vier. Eu acho que a Ordem é esse grande pai, né? É a Ordem a quem você socorre nos momentos mais difíceis da história do país. A Ordem se posicionou, esteve presente. O advogado, principalmente lá no interior. E aí, tentando exemplificar sempre para ficar um bate-papo descontraído, aqui você tem 40 varas do trabalho, mais até. Você tem 50 varas cíveis. Lá, especificamente em Volta Redonda, nós temos 6 varas cíveis. Então, se você desagradar um dos 6 juízes e a cidade é pequena e é você que está sempre ali, eu costumo dizer que você não tem estrutura para se indispor. Diferente aqui, né? Se você tem as grandes bancas têm estrutura em todos os aspectos para conseguir fazer um enfrentamento com o judiciário. O advogado do interior, ele, muitas das vezes, ele entuba muita coisa por uma questão de sobrevivência. E o papel fundamental da Ordem é se posicionar e dizer o seguinte, não, você não tem que estar de joelhos, você é um advogado indispensável à administração da justiça, onde não existe hierarquia, e quem faz tudo acontecer é a advocacia, porque o juiz ele fica distrito ao que está no processo. O Ministério Público, às vezes, é parte ou não do processo, mas a Ordem, mas é o advogado que vai levar aquela tese inicial até esses novos entendimentos, as novas leis. É o advogado em que cria. Então, esse papel é importante. Quando o advogado começa a perder isso, a Ordem está na hora dela intervir, pegar aquele advogado, levantar ele e falar o seguinte, não, cabeça erguida porque você é importante, sim. Você tocou nesse assunto, eu gosto que e a única coisa que a Ordem sempre vai exigir de todos os advogados é ética, é moral, é conduta, né? Correta, né? São as questões éticas, morais, né? E eu vejo que essa atuação, e a gente vê isso aqui na seccional do Rio de Janeiro, ela é muito firme, né? Ela é muito violenta. E a atual administração da qual a gente participa, que é o Luciano Bandeira, né? Tem uma atuação muito destacada nisso, né? Até porque ele também vem de presidente de seccional, foi presidente de comissão de prerrogativa, né?
E a Ana Tereza Basílio, a vice-presidente, que também já passou por maus bocados por juízes arbitrários, né, e etc., aquela violência que se tornou pública, que acabou, né, se revertendo tudo, etc. Quer dizer, essa atuação da ordem em defesa do advogado, e quando essa defesa é intransigente, isso para mim é fundamental. Né? E me parece que é esse teu caminhar para os próximos anos. Né? É uma sala de gabinete fechado, né, ou exigências de documento para que a gente possa representar, né, o nosso cliente de forma arbitrária. Tem um local que você chega, você tem que apresentar a procuração e tem previsão no CPC, se for urgente, você... Né? Então, enfim. Então, essas garantias não podem ser nunca negociadas. E o papel da ordem é garantir isso. Por quê? Porque o advogado, quando ele está no exercício da profissão, Álvaro, você falou muito bem, estamos sempre preocupados com terceiros. Quando você faz uma petição, você é apenas o porta-voz, mas você, na verdade, ali, você tem a legitimidade de chegar na corte e dizer: fulano está requerendo isso. Uhum. Então você é o porta-voz que a lei entendeu que permite e é habilitado para isso. Então, quando um advogado sofre uma porta de gabinete fechado, uma demora na expedição de alvará, na verdade você está cerceando a voz daquele cidadão. Né? É uma mordaça aquele cidadão que está requerendo um direito, e não o advogado. E uma violação do próprio Estado Democrático de Direito, de cercear o direito de alguma pessoa que está sendo reclamada. Exatamente isso. Então, assim, esse é o papel da ordem. E no interior, algumas preocupações. Né? Aonde, eu costumo dizer assim, parece uma frase feia, mas aonde está o dinheiro do advogado? Porque muito dinheiro se tem correndo, você tem milhares de demandas, né? Mas nem sempre isso está indo para o bolso da advocacia. Isso vão tendo escapes, e eu tenho isso tudo mapeado. Né? A gente está a gente é pré-candidato, né? Posteriormente é que será liberado a campanha, a gente pode falar né, sobre propostas, mas te digo que a preocupação ela é macro. Essa experiência enquanto dirigente de ordem, aqui no Conselho da Seccional, né, inicio na OAB, na comissão, como membro da comissão da OAB Jovem, depois vou para presidente da OAB Jovem, vou para a ouvidoria, assessoria da presidência, delegado de prerrogativas, coordenação de comissões, secretaria-geral, diretoria, conselho da seccional. Então, uma história, né, de mais de 12 anos atuando na OAB, do qual a gente sabe efetivamente qual é a dificuldade maior do advogado no interior e aonde a ordem precisa atuar. Uma próxima oportunidade, né, já a gente está pode... convidado. Já está aceito o convite, e aí a gente fala efetivamente de propostas, a gente tem bastante, mas é deixar claro que eu sou um apaixonado pelo ser humano, né, e a ordem é a melhor forma de você poder ajudar o colega. Esse sentido de se pertencer à classe, de unidade, porque a advocacia é uma profissão muito solitária, entender que o teu ex-adverso ele não é teu inimigo, ele apenas está sentado no local diferente, mas se entender que no final de tudo ali, né, é um judiciário que a gente está enfrentando, né, não é o seu cliente, não é o cliente do outro, mas é um judiciário, essa luta é completa, eu acho que a gente consegue avançar e ter melhorias. Então tem muitas preocupações com o advogado do interior, mas em outro momento a gente entra nesses detalhes. Então eu vou te pedir, você vai ter que se comprometer com o pessoal aqui, que muito em breve, para que a gente não infrinja nenhuma regra eleitoral, para que assim que essas candidaturas forem homologadas, que você possa voltar aqui para a gente estender esse papo. Será um prazer. Né? Eu quero te agradecer, tenho certeza que todos vocês que estão também nos assistindo, né, devem ter percebido essa união que a gente tem que criar entre a advocacia, não importa se está no grande centro, se está no interior, somos todos codependentes uns dos outros, e como bem disse o Bruno, até para fazer acordo, etc., a credibilidade de um advogado com o outro
a gente que estuda direito fala, né, o advogado é o primeiro juiz da causa, não vai ganhar, vai perder, virar para o seu cliente, falou, vou ligar para o meu colega, né, ex-adverso aqui para fazermos uma composição, e essa forma, eu acho que flui de uma maneira mais íntima e mais rápida no interior. Exatamente e isso tem que ser um exemplo para os grandes centros. Essa credibilidade comum. E é por isso que eu agradeço mais uma vez ao Bruno ter vindo de Volta Redonda aqui para nos brindar com esse bate-papo. Está convidado para a próxima. E a todos vocês também que estavam aqui nos assistindo, eu quero agradecer a vocês. Aliás, Bruno, faz um favor. Qual é o seu Instagram que eu tenho visto e que tem ficado muito bom? Como é, Bruno? Bruno.oliveira.advogado. Que também o Bruno também conversa muito sobre isso, é muito interessante. Então, quem quiser, bruno.oliveira.advogado, sigam o Bruno lá, porque realmente é muito bom. A todos, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Álvaro.